Será que aquilo que hoje chamamos de uma igreja cheia do Espírito Santo é a mesma coisa que a Bíblia ensina? Hoje podemos medir uma igreja pelo seu tamanho, pela sua estrutura, pela sua música, pela quantidade de pessoas ou até pelas manifestações que acontecem em um culto. Mas eu fui para Atos capítulo 2, versículos 42 a 47 e encontrei 10 marcas de uma igreja realmente cheia do Espírito. E algumas delas, irmãos, podem realmente nos confrontar. Em primeiro lugar, uma igreja cheia do Espírito é uma igreja comprometida com a palavra. O texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra no grego é proskartereu, significa permanecer firmemente dedicado. Então, eles não apenas ouviam a palavra, eles permaneciam na palavra. Porque onde o Espírito governa, a verdade não perde o seu espaço. Em segundo lugar, uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que persevera em oração. A igreja que nasceu em Pentecostes entendeu que não poderia viver na força do Espírito dependendo apenas da força humana. Por isso, ela orava e orava. Em terceiro lugar, uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que vive comunhão. Lucas usa a palavra koinonia, e koinonia é muito mais do que estar no mesmo lugar durante um culto. Koinonia é compartilhar, é participar da vida uns dos outros. Então, uma igreja cheia do Espírito não é apenas uma multidão reunida, mas é um corpo verdadeiramente conectado. Em quarto lugar, uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que carrega o temor de Deus. O versículo 43 diz: em cada alma havia temor. Phobos significa reverência, consciência da grandeza e da santidade de Deus. E isso é realmente impressionante. Quanto mais aquela igreja experimentava Deus, mais Deus se tornava vivo, real, poderoso para ela. Em quinto lugar, uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que experimenta o poder sobrenatural de Deus. O mesmo versículo diz que muitos sinais e prodígios eram feitos ali. Então, nós não precisamos escolher entre profundidade bíblica e poder espiritual. A igreja de Atos tinha os dois: palavra e poder, doutrina e manifestação. Em sexto lugar, uma igreja cheia do Espírito é uma igreja generosa. O texto diz que eles repartiam seus bens conforme a necessidade de cada pessoa, porque o Espírito não transformou apenas aquilo que acontecia dentro do culto, ele transformou a maneira como as pessoas enxergavam aquilo que elas possuíam. Em sétimo, uma igreja cheia do Espírito tem prazer em congregar. O versículo 46 diz que diariamente eles perseveravam unânimes. Estar com a igreja não era simplesmente mais um compromisso na agenda deles, fazia parte da vida deles. Aleluia! Em oitavo, uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que vive com alegria e com simplicidade. Lucas diz que eles compartilhavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha que combinação incrível! Havia crescimento, havia milagres, havia poder, mas havia simplicidade, sem precisar de estrelismos. Em nono lugar, uma igreja cheia do Espírito adora a Deus e impacta quem está do lado de fora. Eles estavam louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. A presença do Espírito, irmãos, não tornou aquele povo irrelevante para a sociedade. Na verdade, tornou a vida deles perceptível para a sociedade a qual eles faziam parte. Em décimo lugar, uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que cresce. Mas preste atenção em quem produz esse crescimento. Lucas não diz que eles encontraram uma estratégia perfeita, uma fórmula mágica para acrescentar pessoas à igreja. Ele apenas diz: e o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja pregava, a igreja testemunhava, a igreja vivia aquilo em que acreditava, mas quem acrescentava era Deus. E não eram simplesmente novos frequentadores, eram pessoas que iam sendo salvas. Talvez estejamos gastando energia demais tentando descobrir como deve ser a igreja do futuro.
enquanto que Atos já nos mostrou as marcas de uma igreja cheia do Espírito. Oração, comunhão, temor, poder, generosidade, prazer em congregar, alegria e simplicidade, adoração e testemunho, crescimento produzido por Deus. Então talvez a pergunta não seja como podemos construir mais uma igreja relevante para o nosso tempo. Talvez a pergunta seja muito mais desconfortável. Talvez a pergunta real seja quanto da igreja de Atos ainda conseguimos reconhecer em nós. Eu espero que esta breve reflexão seja poderosa para estimular cada um de nós a buscarmos ser cada dia mais uma igreja cheia do Espírito Santo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.